sabe que Deus é luz, uma luz clara, pura luz. E conhecer a Deus é despertar para esta luz, que ilumina todo ser humano que vem a este mundo. Deus é amor, é trindade, é relação de pessoas sem confusão, sem separação, e que aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é imparticipável em sua essência, mas ainda assim ele se deixa participar em suas energias, como aconteceu com a transfiguração de Cristo. A meta da vida humana é conhecer isso, tornar-se participante da natureza divina. É preciso receber e buscar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos torna semelhantes a Jesus Cristo. E em Jesus nos tornamos um com o Pai. Deus Pai nos molda com suas duas mãos. E essas duas mãos são o Filho e o Espírito Santo. É através deles que ele se torna conhecível. Todos nós gostaríamos de crer nisso, que a meta da nossa vida é participar da natureza divina, é receber o Espírito Santo e nos tornarmos um com o Pai. Só que a gente gostaria muito de ver, de sentir, de saborear essa participação. E que isso não seja somente uma imensa nostalgia, mas para isso acontecer, para alcançarmos os sentidos, é preciso orar. E é preciso orar sem cessar. E o que é a oração? Por que é necessário orar? Quais são os frutos da oração? Como chegar a ela verdadeiramente? Antes de conseguirmos chegar às respostas a essas perguntas, cabe a gente compreender que a sabedoria e a ciência humana, elas não bastam para a gente adquirir o dom de Deus. Antes, é a doçura e a humildade do coração que nos dispõe a receber a Deus, o Espírito Santo, a Jesus dentro do nosso ser. Nesse primeiro momento, a gente começa a compreender que a oração ela é uma prática. Existe um método transmitido principalmente pelos padres do deserto, e esse método ele deve ser seguido. Apesar de precisarmos da graça de Deus, não basta só a nossa ação. O máximo que a gente pode dar é a nossa ação, o nosso tudo. E aí a gente começa a compreender então que a oração ela é a arte das artes. Ela é chamada de filocalia. E por que a gente chama a oração de arte? Porque ela é muito mais do que só uma técnica. Existe uma técnica, só que não basta só a técnica. A gente precisa de levar o nosso coração a essa oração. É uma meditação que tem um coração presente. E o que é a filocalia? Literalmente ela quer dizer amor à beleza. A oração ela é a arte pela qual a pessoa se une à última beleza que é Cristo, que é o próprio Deus. E os reflexos desta beleza a gente vê no nosso mundo, na natureza, nas pessoas, nos rostos das pessoas que nos são mais queridas, que nos são dadas. Mas orar é ir do reflexo à luz. Não basta eu ficar atenta aos reflexos desta beleza que é Deus no mundo, né? Através da natureza. Eu preciso ir além desse reflexo. Então, orar é ir do reflexo à luz, é a gente se voltar à luz, venerando-a em seus reflexos. Por isso, o convite à meditação. E quando os padres do deserto nos convidavam a meditar, o que eles nos instruíam? Como ele nos instruía? Através da técnica. Assenta-te, cala-te, permanece só. Respira suavemente, faz descer sua inteligência ao coração. Na respiração, invoca o nome de Cristo, de Jesus. Abandona seus pensamentos e, por fim, sê paciente e repete muitas vezes esse exercício.
E aí, repetindo esse último pedido, é a gente se esforçar por afastar todos os pensamentos e sermos pacientes e repetirmos muitas vezes este exercício. E aí eu vou falar primeiro do porquê que ele pede para a gente sentar. A atitude de sentar tem a ver não só com a postura física, né? Não tem a ver com entrar no molde, mas tem a ver com estar paciente. É uma atitude de repouso e ao mesmo tempo de vigilância. É a maneira correta de se sentar diante daquele que tudo é para nós. E não existe uma maneira correta de se sentar. A maneira como nós devemos escolher o sentar é aquela que permite que a gente permaneça mais tempo possível imóvel e sem fadiga, de modo que a imobilidade do nosso corpo favoreça o espírito. Essa é a intenção. O assenta-te também tem um nível psicológico. Ele quer dizer que a gente precisa encontrar a nossa base, permanecer numa atitude de estabilidade e de equilíbrio. É como se a gente tivesse que estar diante de nós mesmos, estarmos no nosso estado normal, para designar bem o estado de uma pessoa em harmonia consigo mesma. E num sentido espiritual, o assento ele tem a ver com a base da permanência, aprender a permanecer em Deus, permanecer nele, como ele permanece em nós, permanecer no seu amor, ter sua morada, sua sede, sua raiz em todo o tempo, em todo lugar. Por isso o sentar. E aí quando ele manda a gente se calar, ele fala senta-te, cala-te. Cala-te, porque o silêncio dos lábios é o silêncio do coração, é o silêncio do espírito. E aí a gente tem três degraus de silêncio. E de silêncio em silêncio, a pessoa se aproxima do silêncio infinito, que é a presença do próprio Deus. O respirar suavemente não se trata de controlar a respiração, nem de medir ela, mas de acompanhar, de acalmar ela, de suavizar ela. Hoje a gente já conhece, nas ciências, muito sobre a influência da respiração sobre o psiquismo. A atenção ao respirar, então, é um meio seguro de concentrar, da gente pensar de modo diferente quando o respirar é calmo e profundo. Inclusive, todos podem experimentar que quando a gente suspende a respiração, a gente fica sem ar, a gente pensa também em suspender o pensamento. Um tem a ver com o outro. Então, por isso, num terceiro momento, ele pede para a gente, num quarto momento, né? O primeiro é assentar, o segundo é calar, depois é permanecer só, e num quarto momento é respirar suavemente. Porque tem a ver com essa questão da gente aquietar as ondas cerebrais, os nossos pensamentos. E também de onde vem essa questão da respiração? Do próprio sopro, que tem a ver com o sopro da vida. O inspirar e o expirar tem a ver com o ruá, né? Que é o hálito de Deus, o pneuma, o sopro do Pai. Quando Deus fez Adão, ele soprou sobre ele para ele começar a respirar e ter a vida. Então é respirar profundamente e docemente. Isso faz a gente se aproximar do Espírito de Deus. E num certo momento até nos sentirmos inspirados e expirados por Ele. E a gente deve lembrar que o verdadeiro princípio da oração é o calor do coração. O lugar privilegiado de Deus é o nosso coração. É próprio do coração, é próprio de pessoas que têm coração, que são misericordiosas, de tratar todas as coisas fraternalmente por um tu. Viver não no mundo de objetos, mas no mundo de presenças. Isso é o despertar do coração. É essa sensibilidade que diz que nós temos uma intimidade com Deus, a presença dele dentro de nós.
é fazer descer o Espírito ao nosso coração. A gente precisa lembrar que a partir desse momento que a gente desce a inteligência ao coração, Jesus não é mais um mestre do passado, ele é o nosso mestre interior. Ele é uma presença íntima que nos abre sem cessar o coração e a inteligência. E aí, um outro passo que eles pedem para a gente, além de descer a inteligência ao coração, é na respiração invocar o nome de Cristo. Os padres do deserto, eles davam muito a importância dessa invocação do nome de Jesus Cristo, porque quando eu invoco Cristo, eu invoco a própria presença de Deus, porque Ele e o Pai são um. É o Deus homem que se aproxima de nós. E aí a gente fica ciente de que Deus, ele não existe sem o humano e o humano não existe sem Deus. Eles se tornaram um, Deus se fez homem. E por último, cabe a gente lembrar que a qualidade da oração, ela não depende de nós. É Deus que a dá, mas a quantidade é o que nós podemos oferecer a Deus. A oração, ela deve ser frequente, pois a perfeição e a correção de nossa oração não depende de nós. Só a frequência foi deixada em nosso poder como meio da gente alcançar a pureza, que é a mãe de todo o bem espiritual. Sendo assim, o artista tem que ser paciente. Ele tem que repetir por muito tempo seus exercícios, seus treinamentos, antes de se deixar levar pela inspiração. E aí fica o convite, meus amigos, a meditar todos os dias, sem cessar, orar sem cessar. Mesmo que no início vai ter os momentos árduos, né? Porque principalmente o inimigo vai nos tentar, ele odeia as pessoas que estão prontas para orar e prontas para se conectar com Deus. Terão as dificuldades iniciais, né? Uma vez eu li até uma frase de um padre que ele dizia assim: meu querido irmão, é a luta que o mundo obscuro trava contra ti, pois não há nada que ele tanto possa temer como a oração do coração. Então é importante a gente permanecer fiel nesse empenho, meditar todos os dias, de preferência escolher um mesmo horário, porque tenha certeza que Deus vai te esperar naquele horário no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. E lembrando que a Bíblia, e como eu disse, a filocalia, né, que eu tinha falado para vocês que era essa, que quer dizer literalmente, como eu disse anteriormente, o amor à beleza, lembrando que a oração é a arte que nos une à beleza última, que é Cristo. Então a filocalia é quando a gente ama essa beleza, né? Então é a Bíblia e a filocalia que são os nossos únicos companheiros neste mundo. E aí assim, desta maneira, a gente caminha na presença de Deus. E o fato da gente se manter em sua presença, de voltar sem cessar a Ele pela invocação, a gente transforma o nosso caminho em plenitude. É essa presença, mais do que os nossos esforços, que nos transforma. Mas é necessário o nosso esforço diário para a gente alcançar essa presença. Mas lembrando que depende dele, tudo é graça. Algo muito importante também nessa caminhada são as armadilhas do inimigo, né? Uma frase também muito interessante que eu li num livro é que o inimigo do humano é chamado de acusador. E aí uma frase que eu li dizia assim, que o dia em que não houver mais acusador em nós, poderíamos também dizer culpabilizador, para nos julgar a nós mesmos e aos nossos irmãos, é sinal de que estamos livres do malvado e que pode começar em nós o reino daquele que é o reino de Deus. Então, eu convido a meditar, mas a gente vigiar, é orar e vigiar, para a gente viver uma vida, depois da meditação, coerente com o que a gente está buscando, evitando culpar as pessoas, dividir,
Então é isso, orar, marcar um horário e vigiar. Lembrando, assenta-te, cala-te, permanece só, respira suavemente, faz descer sua inteligência ao coração, invoca o nome de Jesus, abandona os pensamentos, seja paciente e repita muitas vezes esse exercício.